Olá a todos, eu sou a Bárbara Queiroz, nutricionista graduada pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, PUC Minas. Faço especialização em Ciência de Alimentos na UFPEL e sou mestranda em Ciência da Nutrição na UFVJM. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao TKI pelo convite e através dessa palestra eu vou abordar sobre os coprodutos de frutas, tema da minha iniciação científica e TCC na graduação e também da minha tese de mestrado. Então, já venho estudando esse assunto há um tempo. O tema que eu irei abordar nessa palestra é os coprodutos de frutas, benefícios, utilização e a sua aplicabilidade. Os tópicos que vão ser abordados na palestra serão coprodutos de frutas, produção mundial de frutas, descartes dos coprodutos pelas indústrias, benefícios, utilização e aplicabilidade gastronômica desses coprodutos de frutas. Mas antes de qualquer coisa, o que são esses coprodutos? O que são esses coprodutos de frutas? Os coprodutos de frutas são partes que nós normalmente não consumimos e descartamos como lixo orgânico. Alguns exemplos deles são as cascas, como de banana, maracujá, mexerica, jabuticaba, entre várias outras frutas que têm cascas que nós descartamos. Também temos as sementes, como de mamão, melancia e melão, amêndoa ou caroço da fruta, como caroço de abacate, acerola, ameixa, pêssego. E a amêndoa tem um exemplo dela que é exatamente a amêndoa que tem dentro do caroço da manga, que também nós descartamos ela. Dependendo da fruta, ela pode ter mais de um coproduto que nós descartamos. Alguns exemplos são o melão mesmo, que tem a semente e a casca que nós não utilizamos e descartamos. Também tem o abacate, que tem o caroço e a casca, a manga. Também tem o mamão, que tem a semente e a casca. Então, dependendo da fruta, ela pode ter mais de um coproduto. Também existem coprodutos de vegetais, como de casca da cebola, semente de abóbora, entre várias outras vegetais que nós descartamos, cascas, sementes, mas nesse caso nós iremos abordar apenas sobre as frutas. Agora, sobre a produção mundial de frutas, de acordo com a FAO, houve um aumento de 54% na produção mundial dos cultivos primários, no qual corresponde a 9,5 mil milhões de toneladas a mais produzidas em 2021, quando comparado com o ano de 2000, sendo que 9 a 10% condizem com a produção de frutas. Já em especial, as frutas, elas apresentaram uma produção mundial de 993 milhões de toneladas, equivalentes a 63% a mais produzidas no ano de 2000, quando comparado com... no ano de 2022, quando comparado com o ano de 2000. E entre as frutas mais produzidas foram a banana, melancia, maçã e a uva. Agora, abordando um pouco sobre a produção do Brasil, a FAO no ano de 2020 classificou o Brasil como o terceiro país que mais produziu frutas mundialmente. E o Brasil ele apresenta uma grande diversidade de frutas, principalmente as tropicais, como banana, abacaxi, cocubaia, melancia, mamão, manga. E no ano de 2019, o maior volume produzido foi o de laranja, correspondendo a 17% de milhões de toneladas, seguido por banana, melancia, abacaxi, entre várias outras frutas tropicais. Por outro lado, o Brasil também se encontra na lista dos países que mais desperdiçam alimentos no mundo, encontrando-se no 10º lugar. E cerca de 30% da produção agrícola não chega à mesa de nós consumidores, e sendo então esse setor um dos mais prejudicados devido à alta perecibilidade das frutas e ao descarte dessas frutas antes mesmo de serem levadas para sacolões
ou outros lugares que vão fazer a comercialização dessas frutas. Então, agora sobre o descarte dessas frutas. Como tem uma grande produção, também tem um grande desperdício. Em 2019, a ONU registrou cerca de 931 milhões de toneladas de alimentos que foram jogados no lixo em restaurantes, residências, varejos, indústrias e em outros lugares também, que corresponderam a 17% de alimentos acessíveis ao consumo naquele ano, que é muita coisa, né? E em relação às indústrias, as frutas elas são aproveitadas principalmente como polpa, molho, congelado, sucos, nectares, conservas, em razão dos seus benefícios nutricionais, doativos, à saúde e do seu sabor agradável. E por causa disso, é descartado inúmeros resíduos que não são aproveitados dessas frutas, que são provenientes de cascas e sementes que eu comentei, que apresentam propriedades únicas e específicas desses resíduos, tornando-se então importante a sustentabilidade, com um alto potencial também de agregar valor nutricional. E vários estudos vêm demonstrando que o descarte de alimentos pelas indústrias estão associados com a decomposição de aterros, ocasionando então em circulação de gases que aumentam o efeito estufa. Além disso também, vários desperdícios de recursos como de água, de mão de obra e também de terra, e também tem a poluição da água e da vegetação. E a utilização dessas partes, normalmente que nós utilizamos, ou melhor, jogamos fora como lixo orgânico, e a indústria também, ajudaria então em impactos positivos ao meio ambiente, econômico, à sustentabilidade global e ao bem-estar. E visando esses desperdícios, a Agência de 2030, produzida pela ONU, ela demonstra então esses desafios da sustentabilidade global, sendo necessário explorar esses recursos e adotar novas técnicas de produtos sustentáveis a longo prazo, com o intuito então de minimizar essas perdas. E os benefícios desses coprodutos? Tem vários estudos que vêm apresentando um grande empenho na utilização e na aplicabilidade deles, com o intuito de investir ao potencial funcional, químico, físico, biológico essenciais para a saúde humana. Entre eles, os coprodutos demonstraram quantidades significativas de fibras solúveis, insolúveis, proteínas, cinzas, compostos cianólicos, atividade antioxidante, clorofila, polifenóis, flavonoides, atividade antimicrobiana, atividade anticarcinogênica, anti-inflamatória, entre várias outras composições que têm se tornado benéfico para a saúde humana. E vários estudos comprovam isso. E por causa desses benefícios, esses estudos eles estão tentando fazer uma fabricação de farinha desses coprodutos, exatamente para melhorar o conhecimento sobre eles, além de minimizar esse desperdício que tem um grande peso deles. Agora eu vou falar sobre alguns artigos que utilizaram os coprodutos para as fabricações de farinhas e aplicaram em receitas padrões para vermos melhor na prática. Os dois primeiros artigos que irei falar não faz a inclusão dos coprodutos em preparações, exatamente para vermos melhor os benefícios só deles nesses estudos. Então, esse artigo ele aborda sobre albedo e o flabedo de frutas cítricas. O flabedo é exatamente a casca e o albedo a parte branca de dentro da casca. E as frutas cítricas estudadas foram a toranja, o limão e 3 variedades da laranja sangrenta, como o toroco, sanguinelo e o moro. Essa tabela... Opa! Não. Tá demorando um pouco para ir. Foi. Essa tabela 1,
ela mostra os compostos fenólicos dos citros tratados com enzimas diferentes. Os autores trataram os coprodutos com a pectinase e a celulase para aumentar a liberação dos compostos fenólicos dos materiais fibrosos dessas frutas. E no artigo ele descreve que o grupo Flavedo, com a aplicação das enzimas, aumentou o rendimento fenólico em aproximadamente 30%. Em especial, a laranja moro forneceu o Flavedo com mais benefícios com o uso das enzimas, com uma concentração de fenólicos cumulativos que foram aumentando. E os tratamentos foram também eficazes no albedo, com albedo, que tiveram um rendimento de fenólicos também cumulativos, aumentando acima de 60%. E já em especial a laranja taroco, deixa eu ver. Isso. Em especial a laranja taroco, ela proporcionou o albedo mais funcional com uma concentração de fenólicos também cumulativos, crescendo de 59 a 178. Então, com todos esses achados, percebemos que esses coprodutos têm uma boa concentração de compostos fenólicos, tornando interessante sua utilização na alimentação e até em rações, com o propósito de agregar esses nutrientes e diminuir esses dois resíduos que estão gerados, as cascas e essa parte branca de dentro da casca. Esse outro artigo, ele aborda sobre a composição nutricional e os compostos bioativos na casca, amêndoa e na polpa da manga. Então, são 3 partes da manga que ele vai fazer essa comparação. Essa tabela 1, ela aborda toda essa composição nutricional da casca, amêndoa e da polpa. E como ela é uma tabela bem extensa, eu vou falar um pouco sobre ela por partes para facilitar a compreensão dela. Se conseguirmos observar, a casca e a amêndoa da manga, elas apresentam mais quantidade de carboidrato, proteína, gorduras e fibras alimentares totais do que a polpa. Em especial, a amêndoa da manga, ela apresenta uma quantidade de gordura bem alta, e outros artigos, eles até extraem esse óleo e analisam exatamente para estudar seus benefícios à saúde. E além também disso, a amêndoa ela apresenta uma quantidade bem significativa de proteínas. Já a casca, ela tem uma grande quantidade de fibras alimentares totais. Agora, em relação à composição mineral desses coprodutos, ele tem resultados bem interessantes se observarmos a casca e a amêndoa. Elas têm quantidades significativas de cálcio, ferro e magnésio. Do que a polpa, enquanto a amêndoa ela apresenta mais fósforo, potássio do que a polpa, e a casca apresenta mais zinco, também tem mais sódio, e a casca ela também apresenta mais zinco e cobre quando comparados com a polpa. Além disso, a amêndoa da manga ela apresenta também tiamina, riboflavina. Ela também apresenta vitamina K e a vitamina B12. Já a casca, ela apresenta o dobro de vitamina A quando comparada com a polpa e também vitamina E, ambas os coprodutos, quando comparado com a polpa. Já em relação agora às propriedades funcionais, se observarmos tanto a casca quanto a amêndoa da manga apresentam altas quantidades de vários polifenóis quando comparado com a polpa. A polpa ela apresenta sim, com vários compostos polifenóis. Entretanto, a casca e a amêndoa elas apresentam quantidades superiores que são interessantes então a utilização desses coprodutos.
E além disso, a casca, ela também tem quantidades significativamente altas de flavonoides e antocianinas, que são fatores benéficos ali, então, da sua utilização. E se observarmos no finalzinho da tabela, nós temos a concentração de carotenoides, que demonstra que a casca ela tem quantidades bem interessantes, advindas de vários tipos de carotenoides, e mesmo a polpa tendo carotenoides, típico de frutas e vegetais, dessa coloração, a casca ela superou a concentração, reafirmando então os benefícios dos coprodutos e que a casca das frutas tem mais compostos funcionais, tais como bioativos, né? Esse outro artigo, ele aborda sobre a farinha de casca de melancia e ela será aplicada posteriormente em pães. Essa tabela 2, ela faz uma comparação entre a farinha de casca de melancia e a farinha de trigo, e conseguimos ver claramente que a farinha de melancia ela apresenta quantidades significativamente maiores de proteínas, cinzas, fibras solúveis e insolúveis quando comparado com a farinha de trigo. Mas ela tem menos... Está demorando um pouquinho para ir. Mas ela tem menos quantidade de lipídios e também de carboidratos. Então, ao acrescentar a farinha de casca de melancia em alguma receita, poderia agregar aqueles nutrientes. Os autores, então, eles produziram 3 pães com substituições de 20, 30 e 40% da farinha de trigo pela farinha de melancia. E nessa tabela 3 demonstra exatamente a composição centesimal dos pães, fazendo essa comparação. E nós podemos, então, observar que o pão com 40% de substituição apresentou maiores quantidades de gordura, cinzas e fibras alimentares. Porém, apresentou menores quantidades de carboidratos e proteínas quando comparado com o pão de 20% e 30%. E na legislação brasileira, define o atributo fonte de fibras aos alimentos que contenham exatamente no mínimo 2,5% de fibra por porção. E os pães com 30% e 40% apresentavam teores de fibra de 4,88% e 6,12%, caracterizando então o pão de 30% como fonte de fibras e o de 40% como produto rico em fibras. Essa tabela 6, ela mostra a colorimetria dos pães, controle, que não tem adição de farinha de casca de melancia, com as que tem a farinha de casca de melancia. E é possível observar, então, que a substituição de 20% e de 30% da farinha de trigo pela farinha de melancia não provocou diferença significativa na cor dos pães. Porém, ao aumentar o percentual de substituição por 40%, houve uma diminuição significativa no valor, indicando o escurecimento da amostra. E de acordo com os autores, a farinha de casca de melancia ela apresenta coloração esverdeada devido à predominância do pigmento clorofila na casca da fruta. Então, ao aumentar em 40% essa concentração da fruta, houve então essa variação, nesse pão de 40% de concentração dessa farinha, que foi então responsável por intensificar a cor verde, provocando consequentemente o escurecimento do pão quando comparado com os que têm menos porcentagem. Porém, no pão de 40% houve uma queda significativa também no índice B asterisco. E os parâmetros L e B asterisco no pão com 40% de substituição sofreu então
diminuição significativa em comparação aos outros pães com coprodutos, indicando essa amostra tem uma cor mais escura e menos amarelada. A tabela 7 demonstra os parâmetros de textura dos pães. O pão com 40% de melancia apresentou a maior dureza. Demorando só um pouquinho para mostrar. Isso, ó. Apresenta uma maior dureza. E à medida que o teor da farinha de casca de melancia aumentou, houve então esse aumento significativo na dureza, indicando o impacto direto na textura do pão. E o aumento significativo na dureza do pão, com 40%, pode ser devido a uma possível interação entre a fibra presente na farinha que a gente já viu. Por outro lado, o pão controle com substituição de 40% com farinha de trigo integral apresentou a menor dureza de todos os pães, o que pode ter explicação também devido a essa concentração de fibras além do carboidrato diferenciado na farinha de pão, na farinha integral que está presente no pão. Além disso, o pão com substituição de 40% demonstrou o maior valor de mastigabilidade, refletindo a quantidade de vezes necessária para mastigar o pão. Deixa eu ver se foi. Agora vai ser a tabela 8 do artigo, que colocou as médias de aceitação e a intenção de compra dos pães. Entre as amostras contendo farinha de casca de melancia, a com substituição de 20% apresentou as maiores médias de aceitação entre todos os atributos, diferindo significativamente das outras com 30% e 40%, sendo que o artigo ele também aborda que os provadores descreveram que não comprariam pão ou definitivamente não comprariam aqueles pães com 30% e 40%. Agora foi. Mas mesmo assim pode-se ter uma conclusão que a intenção que a incorporação da farinha de melancia em menores níveis de substituição da farinha de trigo, como a de 20% ou até uma formulação de 10% e 5%, pode contribuir para uma maior aceitação do pão pelos consumidores e, ao mesmo tempo, proporcionar os benefícios nutricionais pretendidos, já que essa farinha é rica em vários nutrientes. Agora, esse outro artigo ele aborda sobre coprodutos de kiwi e sua possível utilização em receitas de barras de proteínas com probiótico. Essa tabela 1 ela nos mostra a caracterização fitoquímica e atividade antioxidante do bagaço e das cascas de kiwi. As cascas de kiwi elas apresentaram maiores teores de polifenóis e de carotenoides, levando a uma atividade antioxidante significativamente maior do que a polpa. E esses resultados eles apontam a hipótese do acúmulo desses compostos bioativos na camada externa dos frutos, que nenhum já tinha falado dessa possibilidade lá na casca da manga. E o teor de carotenoides ele teve a mesma tendência com os teores de beta-caroteno e licopeno, demonstrando que contém mais nas cascas do kiwi do que na polpa, sendo consistentes com a hipótese de que o conteúdo de carotenoides nos kiwis é devido ao conteúdo cumulativo de beta-caroteno e da clorofila. Quanto à atividade antioxidante, os extratos de casca de kiwi ele apresentou valores mais altos, podendo ser correlacionados com as maiores teores de polifenóis e carotenoides, de acordo com os autores. Os autores eles produziram potes com essa casca de kiwi liofilizado, no qual foram adicionados em uma fórmula de barras proteicas na proporção de 6%. Eles foram utilizados
3 variedades de produto, adicionando esse pó às barras de proteínas, sendo que eram barras de proteínas probióticas. E então, teve também essa amostra controle para ver essa diferença. Essa tabela 4, ela mostra a caracterização fitoquímica e a atividade antioxidante dessas barras. A adição do pó de casca de kiwi levou a um perfil fitoquímico estatisticamente diferente da barra de proteína com maior teor de flavonoides, polifenóis e atividade antioxidante, quando comparado com a amostra controle. E os autores eles já esperavam isso devido a esse rico potencial das cascas. E o teor de carotenoides e beta-carotenos aumentou em comparação com a amostra controle. O kiwi é uma boa fonte de vários compostos bioativos e, por causa disso, possui um alto nível de atividade antioxidante, podendo ser introduzido, então, nesses alimentos para aumentar o seu valor nutricional. Então, ele tem esse benefício e ele teve uma boa viabilidade para essa receita. Agora, este outro artigo, ele aborda sobre a farinha de mesocarpo de maracujá e a sua aplicabilidade em massa de macarrão. O mesocarpo de maracujá é exatamente essa parte da imagem que normalmente nós jogamos fora. Assim como as outras farinhas de coproduto, a farinha de mesocarpo de maracujá tem boas concentrações de proteína, cinzas e fibras solúveis e insolúveis. Está demorando um pouquinho para ir. Fibras solúveis e insolúveis. E se formos comparar, então, essa farinha que nós estamos analisando agora com as outras que nós já vimos, ela foi a que mais teve quantidades de fibras e sendo, então, considerado um ingrediente interessante para a inclusão em diversos alimentos devido a essa capacidade de fibra alimentar solúvel em reter água e aumentar a satisfação pós-prandial. Os autores produziram macarrões secos com 0, 3, 6 e 9% com adição de farinha de mesocarpo de maracujá. E nessa tabela 3, ele aborda sobre a qualidade do macarrão. Nós conseguimos observar que o tempo ideal de cozimento do macarrão seco aumentou com o aumento de adição da farinha de casca de maracujá. E a adição de 3 a 9% da farinha de maracujá causou uma pequena diminuição na absorção de água, mas houve a mesma diferença em todos os grupos com adição. Devido a uma combinação de vários fatores de diluição e competição por umidade entre a farinha de maracujá e a farinha de trigo, os autores falaram que a resistência da massa diminuiu, resultando em menor capacidade de envolver na matriz do glúten. E, consequentemente, vários glânulos de amido, fibra e algumas matérias solúveis na superfície daquele macarrão pode vazar, então, para a sopa que os autores fizeram com o macarrão. Portanto, em comparação com o macarrão controle, a perda por cozimento do macarrão enriquecido com a farinha de maracujá foi significativamente maior do que os macarrões controle, de acordo com os autores. Que está bem aí a porcentagem que foi perdida durante o cozimento. E o valor, então, A asterisco e o valor B do macarrão, tanto cozido quanto seco, teve um aumento significativo e o valor L asterisco e WI diminuiu significativamente, tanto no macarrão cozido quanto nele seco. E os resultados foram atribuídos à cor inerente da farinha de maracujá e, de acordo com a legislação, o único requisito padrão das indústrias para a cor do macarrão seco é a cor uniforme. Afinal, nós temos macarrões mais claros, mais escuros, dependendo da farinha que é utilizada pelas indústrias, né? Como o macarrão integral tem a cor mais escura. Então, é necessário apenas essa cor uniforme.
E por causa disso, as alterações causadas pela adição da farinha foram permitidas de acordo com essa legislação. Já as propriedades de textura, a dureza foi a primeira que aumentou e depois diminuiu com o cozimento dos macarrões com a adição de maracujá, e o máximo obtido foi com a adição de 6%. O aumento do nível da adição de farinha diminuiu a coesão, gomosidade e também a mastigabilidade, ao mesmo tempo que aumentou a adesividade, de uma maneira dependendo da dose que era aumentada a porcentagem da farinha. E a adição de 3 a 9% da farinha de coproduto, então não teve um efeito na elasticidade do macarrão. Além disso, aumentou significativamente o teor de fibras gradativamente nas massas enriquecidas, no qual as massas com 3 e 6% podem ser classificadas como fonte de fibras e a massa com 9% rica em fibras. E como a farinha de mesocarpo de maracujá não apresenta glúten, a diminuição do teor de glúten, a resistência da massa e o elevado teor de fibras podem ter sido os principais fatores que influenciaram nessa textura do macarrão seco, que foi sensivelmente afetado pela farinha do maracujá, especialmente nessas adições maiores de farinha de casca de maracujá. E através dessa figura 3, nós podemos observar que todas as amostras mantiveram uma boa aparência durante o cozimento, apresentando uma cor uniforme. Na figura 4, mostra a aceitabilidade geral das massas e a adição da farinha do maracujá ela não teve efeito significativo na aparência, aroma e sabor dos macarrões. O padrão da indústria não teve requisitos especiais para a cor do macarrão seco, como eu disse, mas a maioria dos consumidores eles preferem macarrões com cores brilhantes, reduzindo assim a pontuação de cor e a pontuação geral de aceitabilidade dos macarrões secos fortificados com a farinha do coproduto. Além disso, foi observado uma diminuição significativa na textura quando a farinha de maracujá foi adicionada a 6% e 9%, o que foi menos mastigável de acordo com os consumidores, quando comparado também com o grupo controle. E por causa disso, no sentido da aceitabilidade do consumidor, o valor da farinha do mesocarpo de maracujá não deve exceder 6%. Mas mesmo com a adição de 6% ou de 3%, o macarrão ele apresentou bons resultados nutricionais, viabilizando a produção então desse macarrão fortificado. Então, com isso, podemos observar que os coprodutos são fonte de vários nutrientes benéficos à saúde, além de ter bons resultados tecnológicos, viabilizando sua utilização em várias preparações, tanto na panificação quanto em outros alimentos. E existem vários outros artigos sobre eles, mas quis trazer esses que abordam propriedades diferentes e frutas diferentes, exatamente para enriquecer um pouco e vocês terem essa visão sobre as frutas. E outros coprodutos, eles também apresentam bons resultados sensoriais, tecnológicos, eles também têm essa capacidade até de serem mais bem aceitos do que a receita padrão, além de agregar vários outros nutrientes que favorecem essa sustentabilidade global. Então, espero muito que essa palestra possa ter apresentado algum conhecimento sobre os coprodutos. As referências que eu utilizei são essas referências, também tem essas. E muito obrigada por terem assistido a palestra até aqui e espero que possa ter aberto mais curiosidades sobre a utilização desses coprodutos e trago novos conhecimentos. Tchau, tchau!